Você vai sair daqui queimando nessa manhã, vai sair daqui incendiado esse lugar, amém? Pega a sua Bíblia, abra comigo em Lucas capítulo de número 3, versículo de número 16, Lucas 3, 16, para nós meditarmos nessa manhã. Daqui a pouco nós vamos cear. Lucas 3,16, vai encontrando, vai dando um sinal, está sem Bíblia, acompanha no telão, e nós vamos fluir naquilo que os céus têm para nós nessa manhã, amém? Diz assim a palavra do Senhor: respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com, fala comigo, com o Espírito Santo e com fogo. Fala forte, fala com o Espírito Santo e com fogo. Só você que vai comer um churrasco gostoso daqui a pouco. Fala mais forte, fala com o Espírito Santo e com fogo. Senhor, se conosco nessa manhã, fala conosco através da Tua palavra, que possamos sair daqui transbordando, queimando, através da Tua palavra. Tira todo o empecilho, todo espírito que arrebata a palavra. Nós damos uma ordem, bata em retirada, e que a Tua palavra encontre em nós um campo fértil, Pai, preparado para receber a Tua semente, que ela possa germinar e dar muitos frutos, para a glória do Teu santo nome, amém, e graças a Deus. Irmãos, nós estamos diante de um texto aonde o que vai acontecer é João dando uma resposta ao povo, João o Batista. A Bíblia vai dizer que Deus, ele ficou 400 anos sem falar com o povo, sem falar com a nação de Israel, sem levantar um profeta, sem levantar alguém que traria aquilo que era a vontade do próprio Deus para a terra. Houve um silêncio profético de 400 anos, e esse silêncio vai ser quebrado dentro de uma família sacerdotal. Deus agora vai levantar João Batista, alguém que nasceu no meio de uma família sacerdotal, tinha tudo para ser um sacerdote, só que Deus agora vai levantar ele como um profeta, alguém que vai quebrar aquele silêncio, alguém que vai quebrar aquilo que ficou paralisado. Eu creio que por esses dias Deus vai levantar pessoas que vai quebrar silêncio profético, amém? Deus vai levantar pessoas que vai quebrar, meu irmão, porque Deus ainda fala na terra. Eu vou falar de novo, Deus ainda fala na terra. O nascimento de João Batista é um milagre, porque a sua mãe não poderia gerar, então o seu nascimento é um milagre. Quando ele cresce, desenvolve o seu ministério também é um milagre. Por quê? Porque enquanto o templo está funcionando dentro de Jerusalém, o templo está cheio, ele está conseguindo lotar o deserto da Judéia, batizando o povo. Então observe, o seu nascimento é um milagre, o seu ministério é um milagre, a sua chamada é um milagre, o que ele diz é um milagre, o que ele fala é um milagre. E a forma como ele vai pregar, a sua pregação era muito contundente. Como assim, pastor? A pregação dele era muito direta, muito assertiva. Era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então ele não ia com curvas, ele ia direto ao ponto e falava: vocês precisam se arrepender. Se não houver arrependimento, não tem transformação. Se não tem transformação, não tem vida de Cristo. Não tem vida de Cristo, vocês não se tornam uma nova criatura. Então se arrependa, porque existe um reino que vai se manifestar e você precisa fazer parte desse reino. O molde do mundo não serve para aquilo que Deus tem para você, então se arrependam. Quando ele pregava isso, levava todos a uma introspecção, a pessoa pensar como estava a vida, como estava o dia a dia, como estavam as atitudes, as falas, os pensamentos, como estava o caminhar verdadeiramente. Nós precisamos de pessoas que ainda pregam esse tipo de palavra. Se arrependa, porque se você não se arrepender, o céu não te aguarda. Se arrependa, porque o inferno é verdadeiro. Se arrependa, porque se você não se arrepender, você não vai ter uma nova vida. É necessário arrependimento. E ele vai batizar agora com água. E quando ele batiza com água, era um batismo simbolizando o arrependimento e o perdão dos pecados. Quando ele começa a fazer esse trabalho fantástico, sendo profeta, quebrando aquele silêncio, o povo começou a olhar para ele com os olhos diferentes e falar: olha, ele deve ser o Cristo.
Ele deve ser o Messias enviado de Deus. Ele deve ser aquele que os profetas falaram acerca dele, porque ele quebrou aquele silêncio profético. Ele agora profetizou, o ministério dele está crescendo no meio do deserto, onde ninguém cresce, ele está crescendo, ele está prosperando. Agora, quando a gente olha para ele, ele tem autoridade ao ponto que os reis daqueles dias se submetiam a João Batista, tinham até medo de João Batista, porque sabia que quando ele falava, Deus chancelava. Então agora eles estão preocupados e dizendo, ele deve ser o Cristo. Enquanto eles estão preocupados, aqui vai acontecer uma resposta de João Batista ao povo. E ele vai responder a esse questionamento, será que ele mesmo é o Cristo? Será que ele é mesmo enviado de Deus? E quando esse questionamento surge, vem o versículo 16 a qual nós lemos, aonde ele vai responder ao povo. E dentro dessa resposta existe uma promessa que vai nos alcançar, que vai nos direcionar, que vai nos dar vida por esses dias. Quando ele vai responder, ele diz a todos, o texto diz a todos, eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu. Primeira coisa que ele fala, o que vem é mais poderoso, e ele diz assim, e eu não sou digno de desatar as correias das sandálias, porque esse vos batizará com o Espírito Santo e com o Espírito Santo e com, eu queria que você gritasse, com o Espírito Santo e com. Quando você vai no jogo do Cruzeiro, você grita mais forte. Só os cruzeirenses, com o Espírito Santo e com. Os cruzeirenses aqui é fraco demais. Quer ver só os atleticanos? Com o Espírito Santo e com. Não precisa humilhar também, não. Agora a igreja do Senhor, com o Espírito Santo e com. Observe que João Batista, ele vai declarar que aquele que vai vir, vai liberar 2 batismos. Existem 3 batismos aqui, falado. Primeiro com água, segundo batismo com o Espírito Santo, e terceiro batismo com fogo. O primeiro nós conhecemos, é um batismo com água, simboliza perdão, arrependimento, é aquilo que vem de fora e lava o que está fora, mas não mexe com o que está dentro. Nós temos agora o batismo com o Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, você é selado no seu espírito. Ali existe um batismo no Espírito Santo. Só que existe um terceiro batismo, é qual nós estamos esquecendo, e é o que eu quero falar hoje. O terceiro batismo, ele é primordial para a vida cristã. Ele é importantíssimo para a nossa caminhada na fé. E muitos têm se esquecido desse batismo, que é o batismo com. É o batismo com. Observe que o batismo com água vai lavar o exterior, mas o batismo com fogo começa de dentro para fora. Ele vai incendiar você de dentro para fora, liberando tudo aquilo que está lá dentro. Irmão, existe um batismo com fogo para a tua vida. Existe um batismo com fogo para a tua história. Existe algo que vai queimar dentro de você. Deus antes, escuta isso aqui, antes de te usar do lado de fora, Ele quer movimentar você do lado de dentro. A expressão dunamis, poder, significa explosão, mas antes de Deus fazer você explodir para fora, Ele vai te implodir para dentro. Como assim, pastor? Ele vai chacoalhar a tua estrutura por dentro, e quando Ele modificar você por dentro, você vai estar preparado para estourar pelo lado de fora. Tem gente que quer estourar do lado de fora, mas ainda não foi movimentado por dentro. Tem gente querendo aplausos lá de fora, mas ainda não se humilhou por dentro. Aí vem o batismo com fogo e faz a virada na nossa vida, porque quando Ele nos batiza com fogo, a carne começa a ser queimada, o Espírito começa a ser fortalecido. Eu já não faço mais a minha vontade, eu faço a vontade daquele que me chamou. Ele está dizendo, só um pode te batizar com fogo, quem é? Jesus Cristo. Jesus Cristo pode te batizar com fogo. A igreja primitiva, dentre os seus tantos trabalhos, ela ficou marcada com algumas coisas que se destacam. Dentre elas, os sinais. Fala comigo, os sinais. Os sinais, as maravilhas, o poder. Era pessoas sendo curadas, era libertação, era milagres acontecendo. E muitos hoje em dia falam assim, olha pastor, mas por que isso parou? Por que isso acabou? Na teologia vai surgir um tema chamado cessacionismo, onde eles creem que todos os dons de cura, profecia, libertação, ficou para a era apostólica, e na nossa era não existe mais.
Então eles não creem que alguém pode ser curado em nome de Jesus. Eles não creem que alguém pode falar em línguas estranhas. Eles não creem. Eles acham que tudo isso que aconteceu ficou para a igreja primitiva. Só que não é. João diz: aquele que vem após mim, aquele que vem depois de mim tem muito poder. E ele vai vos batizar com o Espírito Santo e com... Aí alguém que tem medo do fogo. Alguém que está com medo do fogo. Por quê? Porque alguns disseram assim: esse fogo que João Batista disse é a respeito do juízo de Deus. Toma cuidado. Quando você pede fogo, é juízo vindo sobre você. Só que a única coisa que faz parar os sinais de Deus na terra é a ausência de fogo. Quando o fogo cessa, os sinais cessam, os milagres param. Quando não tem mais fogo, não tem mais cura, não tem mais libertação, não tem mais milagre, não tem mais sinais. Quando o fogo para, os sinais e as maravilhas também param. Só que João disse: se você pedir, Ele pode te batizar com o Espírito Santo e com o Espírito Santo e com... Ele vos batizará com fogo. Quem batiza com fogo é o próprio Jesus. Vou repetir: quem batiza com fogo é o próprio... Porque um dia também ele foi batizado com fogo. Leia comigo Atos capítulo 10, versículo de número 38. Atos 10, 38. Olha o que está escrito na palavra do Senhor: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era... Observa esse poder, a palavra do dunamis, poder. Essa expressão é de explosão. Só que primeiro, para eu explodir para o lado de fora, eu tenho que implodir para o lado de dentro. Alguma coisa tem que me acometer do lado de dentro. Tem que ter uma chama dentro de mim. Jesus, ele foi ungido pelo próprio Deus. E quando ele estava com poder, com esse fogo de Deus, ele agora passava e curava, libertava, transformava. As realidades eram transformadas pelo poder de Deus. Então tem alguém que tem o Espírito Santo, mas ainda não recebeu do fogo. Então aonde ele chega, a história não muda. As coisas continuam do jeito que estão, porque ele já tem o Espírito, mas falta o batismo com... Falta o batismo com... E nessa manhã eu quero te incentivar a clamar pelo batismo com fogo, porque quando o batismo com fogo desce, meu irmão, o poder de Deus desce. Vou de novo: quando o batismo com fogo desce, o poder de Deus desce. Os discípulos já estavam batizados no Espírito. Aí Jesus olha para eles e fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. Escuta, Jesus um dia chegou, antes desse dia, de Atos 1:8, e falou com eles: recebam o Espírito Santo, e soprou sobre ele. Está lá em Lucas 22. Eles receberam o Espírito Santo, só que eles ainda não tinham poder, não tinham fogo. Aí Jesus falou assim: ficai aí em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... Porque quando vocês forem revestidos, o poder é o fogo. O poder é o... Pastor, esse poder é a virtude que Deus fala? É. Esse poder é o que me dá a capacidade de orar para enfermos e alguém ser curado? Sim. Por que as pessoas estão com medo de orar umas pelas outras? Porque está faltando o poder. E por que não tem poder? Porque para receber o Espírito Santo, eu aceito a Jesus, e o selo do Espírito vem. Na hora o batismo com o Espírito acontece. Para batizar nas águas, eu dou meu nome. Alguns lugares eu faço um cursinho e passo pelas águas. Mas e para receber o fogo? Para receber o fogo tem que perseverar. Começaram 500, mas os 500 não perseveraram, ficaram só 120. 380 foram embora, desistiram, porque não queriam perseverar. E por não perseverar, não receberam o fogo do Espírito. Por não perseverar, não receberam o poder de Deus. Tem gente com medo desse fogo, porque diz: se for juízo de Deus, pastor, o que vai ser de mim? Mas eu preciso fazer uma pergunta: quantos fogos Deus criou? Quantos fogos tem no céu? E pelo que eu sei, pelo pouco que eu entendo de Bíblia, só existe um fogo no céu. Vou falar de novo: só existe um fogo no...
Deus tem apenas um fogo. E a pergunta que eu preciso fazer é: se eu sou filho dele ou se eu não sou? Porque se eu sou filho dele, o fogo dele não me faz mal. Logo, o fogo dele na minha vida se torna uma bênção. Mas se eu não sou filho dele, aquilo que é fogo dele, se tocar em mim, se torna juízo. Há quem pense que o fogo do inferno é diferente do fogo de Deus. Não é. É o mesmo fogo. Por quê? Porque para quem é filho esse fogo não faz mal, mas para quem não é, se torna juízo, condenação, destruição. As pessoas estão com medo do fogo, mas não entendem que tudo que nós precisamos é ser cheios do... Ser cheio do fogo não é ficar rodando igual uma barata tonta. Ser cheio do fogo não é ficar em uma perna só, não. Ser cheio do fogo é ter a autoridade dos céus para curar enfermos, expulsar demônios, falar em outras línguas. O que Deus está dizendo para alguém é: eu preciso te batizar no fogo, porque já passou pelas águas, já está cheio do meu Espírito, mas chegou a hora de ser revestido, chegou a hora de ter poder, porque aonde eu vou te colocar, alguém vai precisar do meu fogo. Aonde eu vou te enviar, alguém vai precisar do meu fogo. E quando você chegar, você vai levantar a mão e liberar uma labareda, porque alguém vai ser curado, alguém vai ser alcançado, alguém vai ser transformado. O fogo é o mesmo. Eu disse que o fogo é o... Mas para Lúcifer, esse fogo foi juízo. Leia comigo Ezequiel 28, 18. Ezequiel 28, 18. Vamos ler a palavra de Deus. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Lúcifer, a Bíblia chama ele de sinete da perfeição. Quando Deus queria mostrar o que era perfeito, a melhor coisa da criação chamava Lúcifer e apresentava Lúcifer. Só que quando ele profanou o templo, quando ele pecou e desobedeceu, a Bíblia diz que saiu um fogo de dentro dele, e esse fogo consumiu ele. Esse fogo trouxe uma justiça. O problema não é o fogo, é como eu estou diante do fogo. Se eu sou filho do fogo ou se eu não sou filho do fogo. Porque se eu sou filho do fogo, o fogo não vai trazer justiça, o fogo vai ser uma bênção na minha vida. Pastor, como pode o fogo ser uma bênção? Lê comigo Gênesis 15, 17 a 18. Olha Deus fazendo uma aliança de fogo com Abrão. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha que passou por aquelas metades. Verso 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Ele está dizendo assim: olha, eu tenho uma aliança contigo, Abraão. Se você quebrar a aliança, a minha aliança não é quebrada com você. Se você for infiel, eu vou permanecer fiel para contigo, porque eu tenho uma aliança de fogo com você, meu irmão. Para Abraão, aquela aliança, aquele fogo foi uma bênção, mas para Lúcifer foi uma justiça. Pastor, não estou entendendo. Se você entrou hoje aqui e não é filho, o fogo vai vir como justiça sobre a sua vida, mas se você é filho, se prepare, a bênção dos céus vai descer sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua história. Eu preciso entender que é um fogo só, é um fogo. Só que como que eu estou diante desse fogo? Eu sou filho desse fogo? Ou eu sou inimigo desse fogo? Em Números capítulo 16, versículo 35, após Coré, Datã, Abirão, eles se rebelarem, olha o que vai acontecer com 250 homens. Coloca para mim. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam um incenso. Houve uma rebelião, houve um grupinho que se levantou contra Moisés. Aí Deus falou: eu vou consumir esse povo todo. Pegaram eles incenso, 250, pegaram incenso e falaram: nós vamos queimar aqui diante de, até Deus responder. Aí Deus responde com fogo. Deus responde com o quê? Só que eles não eram filhos de Deus.
E o fogo se tornou justiça, juízo para eles, ao ponto de matar aqueles homens, consumir aqueles homens. Agora, quando você olha para Moisés, esse mesmo fogo vai aparecer em Êxodo capítulo 3, versículo 2. Lê comigo, Êxodo 3, verso 2, olha o que está escrito. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de... no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Enquanto para aqueles que se rebelaram, o fogo trouxe juízo, justiça. Para quem estava na posição, o fogo trouxe autoridade, o fogo trouxe governo. Era Deus dizendo: o fogo desceu hoje, Moisés, porque eu estou colocando a autoridade das suas mãos. Vai lá e liberta o meu povo, vai lá e tira o meu povo da escravidão. Eu vim pregar hoje, sabe o que? Hoje não vai descer água aqui, hoje vai descer um fogo, uma labareda, porque alguém está precisando de uma bênção no céu, alguém está precisando de uma autoridade, e esse fogo vai trazer a autoridade que você precisa. O povo se reúne no monte, o monte é Carmelo, ergue um altar, e dizem assim: o Deus que responder com, esse é o Deus verdadeiro. Lá tinha 850 falsos profetas, e um profeta verdadeiro, e o fogo desceu. Eu disse que o fogo, mas para os profetas de Baal e de Azera, foi justiça, foi destruição, mas para o profeta Elias, foi resposta, foi milagre. Eu estou falando que o fogo vai descer na sua casa, e para quem não é filho vai ser justiça de Deus acontecendo, e para quem é filho vai ser autoridade, vai ser resposta. Eu vim pregar para alguém que precisa de uma resposta, e Deus está dizendo: não fica com medo do fogo, porque esse fogo vai trazer a resposta que você precisa. Eu vou adiantar. Fizeram uma fornalha na Babilônia, todos os homens que tacavam lá dentro morriam. Um dia o rei ficou endemoniado, mandou aquecer 7 vezes mais. Quantas vezes mais? 7 vezes mais, aquece. Porque hoje nós vamos mandar 3 lá para dentro, conhecido popularmente como Sadraque, Mesaque e Abednego. Capturaram os 3. Quem foi aquecer a fornalha morreu. Mas na hora que pegaram os 3 e foi lançar lá dentro os 3, falaram: não vai ter mais nada deles. Só que a Bíblia vai dizer algo fantástico. A Bíblia vai dizer algo fantástico, que esses 3 foram lançados atados, amarrados, presos. Mas quando jogaram eles no fogo, tem alguém com medo da provação de fogo? Não fica, porque você é filho do fogo. Alguém está com medo da provação, porque a provação é de fogo. Mandar aumentar a labareda, fica tranquilo, porque você é filho do fogo. O fogo vai queimar quem não é do fogo, mas quem é do fogo vai se misturar com o fogo. Oh, glória! A Bíblia diz que eles entraram. Você está comigo nesse lugar? Deixa eu ler com você. Quem ama a Bíblia aqui? Deixa eu ver. Daniel capítulo 3, versículo 23 e 24 diz assim: a palavra do Senhor: e estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de ardente. Eles estavam como? Atados. Mas olha o versículo 24: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disse ao rei: é verdade, ó rei. Versículo 25, respondeu dizendo: eu porém vejo 4. Eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho de alguém está dizendo: eu vou jogar ele no fogo, eu quero ver se vai aguentar. Só que não me entenderam. Nós somos filhos do fogo, e quanto mais fogo joga, mais eu passeio, mais as ataduras caem, mais eu estou solto, e mais o Filho de Deus anda ao meu lado. Oh glória! Levante as mãos aos céus. Eu estou profetizando nessa manhã. Se prepare, porque o 4º homem da fornalha
Ele vai andar contigo no meio do fogo, Ele vai passear contigo. Enquanto alguém está pensando, destruição, acabou, não tem mais jeito, Ele vai te pegar pela mão e falar: calma, aqui não acontece dano, porque você é do fogo, você é da labareda, você é do fogo. Eu estou com medo do fogo, pastor. Eu estou com medo desse negócio de fogo, pastor. A Bíblia vai dizer que 120 permaneceram em Atos 2. E quando você lê Atos 2, 3, veio repartidas línguas como que de... Quem olhava em cima da cabeça deles tinha o quê? Estou profetizando que vai ser notório. Os sinais do fogo na sua vida serão notórios ao ponto que quem olhar vai ver. Tem fogo, tem fogo, tem fogo. Estão querendo que a gente se acostume com a frieza espiritual, não vamos. Estão querendo que a gente se acostume com a apatia, não vamos nos acostumar, porque ainda tem poder, ainda tem fogo, ainda tem cura, ainda tem milagre, ainda tem sinais, ainda tem revelação, ainda tem profecia, ainda tem inimigo para botar para correr, ainda existe, meu irmão. Não parou, os sinais não pararam, o que parou foi o povo atrás do fogo. Mas hoje Deus está te visitando essa manhã dizendo: eu vou te batizar no fogo, se prepare, eu vou liberar fogo sobre a tua vida. Paulo vai explicar para que serve esse fogo. Para que serve esse fogo? Por que Deus vai liberar fogo, batismo de fogo? Por quê? 1 Coríntios 3, versos 12 e 13, olhe para cá. Diz assim a palavra do Senhor: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, segura aí, Pedrinho, segura ali. E se alguém sobre este fundamento formar, edificar um edifício, escuta isso aqui. Todos nós estamos edificando alguma coisa diante de Deus. Todos nós estamos edificando algo diante de Deus, não tem escapatória. O fogo vai vir para provar o que nós estamos edificando. Se é de ouro, se é de prata, se é de pedra preciosa, ou se é de madeira, feno, de palha. Porque quando o fogo choca com um desses materiais, aquilo que é pedra preciosa suporta, é purificado e continua. Aquilo que é ouro suporta, é purificado e continua. Aquilo que é prata suporta, é purificado e continua. Mas tem muita gente que está fazendo uma obra de madeira, de feno, de palha. Você já jogou madeira no fogo? Você já jogou feno no fogo? Já jogou palha no fogo? Pega mais fogo ainda. Por quê? Porque a obra é muito fraca, a obra é muito frágil. O que ele está nos convidando é: eu vou jogar fogo em você, mas que essa obra pífia não pode, porque o meu fogo vai provar a obra que você está fazendo. Deixa eu ler o 13 com você. Olha o que está escrito, a palavra do Senhor: a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será. O fogo vai fazer o quê? O fogo vai descobrir qual é a obra que você está fazendo na terra para o reino de Deus. É por isso que muita gente corre do fogo, porque ele não consegue fazer uma obra de prata, de ouro, de pedra preciosa. Ele só entrega o resto para Deus, ele só entrega qualquer coisa para Deus, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Quando o fogo vem, ele prova quem é do fogo, quem não é, quem faz uma boa obra e quem não faz, quem é de cima e quem é de baixo. Quando o fogo vem, faz a divisão daquele que serve para aquele que não serve, daquele que está de pé para aquele que está caído. Quando o fogo vem, meu irmão, é notório ver quem está com Deus e quem não está, quem é filho do fogo e quem não é. Eu quero profetizar que esses dias uma labareda vai alcançar essa igreja, e quem é do fogo se prepare, porque as nossas obras serão provadas. Pastor, eu não gosto de nada disso, eu não gosto de fogo, eu não gosto de obra. Você não gosta do céu, você não gosta de Deus, que eu vou te mostrar que seu Deus é fogo. Alguém está comigo nesse lugar?
O fogo pode ser bom ou ruim, depende de qual lado você está. Se você está do lado certo, o fogo se torna bom para você. Se você está do lado errado, o fogo se torna ruim para você. Não adianta culpar os céus, culpar a terra, culpar a igreja, culpar o pastor. Cada um tem sua vida e cada um prestará conta dela diante de Deus. Quando fala que Deus está aqui é um perigo. Como assim, pastor? É um perigo. Porque Ele é fogo, eu disse que Ele é. E se Ele está aqui, o fogo dele também está. Para quem é filho é bom e para quem não é. Pastor, onde que diz que Deus é fogo? Hebreus capítulo 12, versículo 29, leia comigo. Hebreus 12, 29. Leia a palavra de Deus. Porque o nosso Deus é um consumidor. Ele é. Dentro de Deus tem fogo. Ele é fogo. Não, vou falar de novo, você não entendeu? Dentro de Deus tem o quê? Ele é fogo. E quando ele fala que você precisa ser batizado com fogo, ele está falando assim, tem algo que está dentro de mim que eu quero colocar dentro de... E para piorar a situação, aquele que é fogo, estabeleceu o seu trono no meio do fogo. Ah, você não está aí não. Daniel 7, verso 9, leia comigo a palavra de Deus. Daniel 7, 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, a sua veste era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Quando você fala que quer ir para o céu, encontrar com Deus, está falando, eu quero passar pelo fogo, eu quero caminhar por cima das labaredas. Diante do seu trono tem tanto fogo que um dia um anjo foi pegar uma tenaz, escuta isso aqui, ó, foi pegar uma brasinha para colocar na boca do profeta Isaías. Ele não ousou tocar no fogo, ele pegou uma tenaz, é como se fosse 2 palitinhos, pegou, tirou o fogo do altar, colocou na boca do profeta, agora sua boca está purificada. Ah, meu irmão, eu quero chegar perto de Deus, mas sem fogo não tem jeito. Eu quero chegar perto, mas sem fogo não tem como, porque Ele é fogo. O seu trono é fogo, as rodas do trono é fogo. Aí Jeremias vai piorar, olha o que Jeremias vai falar, Jeremias 23, 29. Jeremias 23, leia comigo a palavra de Deus. Porventura a minha palavra não é como diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a pedra. Ele está dizendo, a palavra que sai da boca de Deus é o quê? Ele é fogo, dentro dele tem fogo. O seu trono é de fogo, as rodas são de fogo, em volta tem fogo, tem serafins. Serafins é seres que ardem em fogo. Tudo que está em volta dele é fogo, é labareda. Aí chega o crente e fala, eu não quero fogo, eu não quero curar, eu não quero profetizar, eu não quero falar em línguas, eu gosto da frieza espiritual. Você está morrendo e não está percebendo, você está indo para distante de Deus e não está percebendo, porque quem está próximo de Deus está cheio do fogo. Eu vou te explicar o que é o culto. Quem quer saber o que é o culto aqui? Sabe o que é o culto? Para se ter o culto, na antiga aliança, era assim, ó, profeta, sacerdote, escuta isso, presta atenção nisso aqui, o pecador, um sacrifício, Deus, altar e fogo. Vou repetir, antiga aliança, tinha que ter profeta, tinha que ter sacerdote, tinha que ter o pecador arrependido, e com o seu sacrifício pronto para entregar, tinha que ter um altar, tinha que ter o fogo, tinha que ter Deus. Isso era o culto da antiga aliança. Aí vem a nova aliança. Quando vem a nova aliança, as coisas mudam um pouquinho. Por quê? Vai continuar as mesmas exigências, só que Jesus agora vai encabeçar duas. Porque no antigo pacto, quando Deus vai levantar o tabernáculo, Ele vai colocar Moisés como profeta e Arão como sacerdote. Então os dois ele representava, profeta e sacerdote. Mas na nova aliança ele levanta Jesus, que é o nosso profeta e o nosso sacerdote. Pastor, onde está isso? Hebreus capítulo 1, versículo 1, leia comigo, olha o que está escrito, Hebreus 1, 1, olha o que está escrito. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias, escuta,
O filho agora é profeta e sacerdote, mas precisa do arrependido ainda, do pecador. Precisa do sacrifício. Precisa de quê? E Deus está esperando. E o altar está com fogo. A pergunta é: se Jesus é o profeta, se Jesus é o sacerdote, você é o pecador arrependido, quem é o sacrifício? Quem é o sacrifício? Não. O sacrifício vai ser o nosso corpo. Você está aí ou não? Eu vou ler com você. Romanos capítulo de número 12, verso 1. Romanos 12, 1, estou terminando. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Enquanto você não colocar o seu corpo no altar e não for queimado pelo fogo do altar, não tem culto. Pode vir bonitinho, chegar no horário, mas se não vir queimar a carne, não tem culto. Pode levantar a mão, dar até glória, mas se não colocar a vida no altar, não tem culto. Porque Ele já sacrificou para você ser salvo, mas para cultuar, quem sacrifica agora é eu e é você. Sacrifica a carne, a vontade, o desejo, abre mão dos pecados e fala: eu estou aqui para te cultuar, eu estou aqui porque eu quero ser incendiado por esse fogo. Então não vem com conversa fiada dizendo: eu vou lá cultuar, mas eu não quero mudar de vida. Não, isso não é culto, porque quem quer cultuar muda de vida. Quem quer cultuar apresenta um sacrifício vivo a Deus, porque o fogo vai queimar, e quando o fogo queima, o culto é aceito, Deus se manifesta, a glória dele vem, os sinais começam a acontecer, alguém vai ser curado, alguém vai ser liberto, alguém vai viver algo extraordinário da parte de Deus, porque tem alguém ainda prestando um culto. O meu culto só acontece quando eu entro na igreja e me derramo. O culto só acontece quando eu entro na igreja e derramo minha vida no altar. Você vir para cá e não se derramar não é culto. Se assistir uma reunião, se assistir um culto de alguém, o culto só acontece quando você entrega o seu corpo em sacrifício vivo. Você poderia estar em tanto lugar, mas decidiu estar aqui. Ele falou: Jesus já está. Porque onde tiver dois ou mais reunidos no nome dele, ele se faz. O sacerdote está aqui, o profeta está aqui, o altar está aqui, o fogo está aqui, Deus está aqui. Só está faltando o teu corpo como um sacrifício. Só está faltando o teu corpo como... E quando você entregar o teu corpo, se prepare, meu irmão. O fogo vai pegar o seu corpo. Para que serve o fogo, pastor? Esse batismo no fogo, ele tem pelo menos três coisas para acontecer quando alguém é batizado no fogo. Primeiro, eu tenho que correr por causa do horário. Primeiro, quando alguém é batizado no fogo, ele é purificado. Fala comigo: purificação. É a santificação, é a limpeza, é tirar a contaminação de você. Quando o fogo vem, arranca toda a contaminação de você, da sua carne, da sua alma, do seu espírito. Ele vai limpando você ao ponto de purificar você e extrair o que há de melhor na tua vida. Quando o fogo vem, ele te purifica ao ponto de deixar só aquilo que é importante. Quando eu jogo o ouro dentro do fogo, ali o ouro vai ser purificado, e tudo que é impureza vai sair, e só vai ficar aquilo que é puro. Deus está falando assim: quando o meu fogo descer na sua vida, vai haver uma purificação extraordinária na tua história. Pastor, mas se eu não sou filho, segunda coisa que acontece: juízo. Fala comigo: juízo. Ele vem como grande destruição. Quando eu tento pegar o meu corpo sem preparar e colocar no meio do fogo, sem me arrepender, sem oferecer um sacrifício vivo, esse fogo, ao invés de me abençoar, ele me destrói. Ele traz juízo para mim. É o mesmo fogo. Fala com o seu vizinho: é o mesmo fogo, meu filho. Terceiro, o que mais, pastor? Terceira coisa que acontece quando eu me encontro com fogo é a capacitação. Fale comigo como capacitação. Tudo aquilo que é colocado no fogo nunca mais é igual, nunca mais é o mesmo. Vou dizer de novo: tudo aquilo que é colocado no fogo nunca mais é o mesmo, nunca mais é igual. Sabe que sua vida continua igual? Porque você ainda não se chocou com o fogo.
Sabe que a sua vida continua do mesmo jeito, 10 anos de igreja, 5 anos de igreja, está mudando de igreja para igreja, sai daqui, entra lá, sai daqui, não adianta, porque você não colocou a sua vida no fogo. Quem coloca a vida no fogo, a vida não continua a mesma, a vida, e porque os dons vão se manifestar, uma capacitação vai ser deixada em você, o fogo vai deixar algo em você que vai ser notório, todos vão saber, ele teve um encontro com fogo, ela teve um encontro verdadeiro com fogo. E quando tudo isso acontecer, você vai ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Lembra no caminho de Emaús? Os discípulos andavam, eles não perceberam que era Jesus conversando com eles. Aí quando Jesus vai embora, eles falam assim, não é que o nosso coração ardia enquanto ele falava? A expressão ardia, no grego original, é caio, significa fogo, arder em chamas. Ele estava dizendo, o nosso coração não queimava enquanto ele falava, porque tem gente que hoje não queima mais. Jesus libera a palavra, seu coração não queima mais, seu coração não é tocado mais, está com o coração duro, está com o coração pesado, você não muda de atitude, se você não sai do pecado, não abandona a vida de erro, porque o coração está duro. Aí eles diziam, enquanto ele falava o meu coração queimava, enquanto ele liberava a palavra o meu coração queimava. Atos capítulo 2, eu encerro. A Bíblia diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Vamos ler Atos 2:1. Atos 2:1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Verso 2. E de repente veio do céu o que veio do céu? O que veio do céu? Um som, como de um veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de, escuta, o céu libera um som, a terra recebe como um vento, escuta isso, o céu libera a terra recebe como um vento, e quando eles veem um fogo. O céu libera um som, a terra recebe um vento, e eles veem fogo. Olhe para mim. Quando se junta vento e fogo, se torna Hebreus capítulo 1, versículo 7, leia comigo, Hebreus 1, versículo 7, olha o que está escrito na palavra do Senhor. Em verdade, quanto aos anjos diz, que faz dos seus anjos espíritos, algumas traduções ventos, e de seus ministros labareda de... Ele está dizendo, quando o fogo cai sobre a tua vida, eu envio o anjo para soprar um vento e você se tornar uma labareda. Quando você escuta isso, quando você se enche do meu fogo, eu envio anjos que vão ser ministros, espíritos que vão soprar vento, e você vai se tornar como uma labareda. Fogo é fácil controlar, eu quero ver controlar a labareda, eu quero ver, minha irmã, quando a labareda toma conta, não adianta querer controlar, é Deus dizendo, eu quero fazer de você muito mais que um fogo, eu quero fazer de você uma verdadeira labareda, porque quando chegar no final, Apocalipse capítulo 3, versículo 21 diz, ao que vencer, dar-te-ei o direito de se assentar no meu trono, e o trono é de fogo. Eu disse que o trono só vai sentar num trono de fogo quem é filho do fogo, quem anda cheio do fogo, quem está ligado e conectado com fogo. Você não vai se assentar no trono se você não se encher do fogo de Deus. Vou falar, meu irmão, você precisa ouvir essa palavra. Se você não for batizado no fogo, não verá o trono, não verá Deus, não se assentará com Ele. Mas se você se encher do fogo dele, se prepare, porque você vai se assentar no trono com Ele. Deixa eu ler, que tem gente que não crê. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Agora, o trono é cheio de fogo, o trono é cheio de fogo. Aí você vem, é batizado aí você sobe, se assenta num trono que é está ao lado de um Deus que é Agora eu leio com você esse texto e a gente ora.
Ele te encheu do fogo, te cobriu de fogo, fez subir no fogo, se assentou no fogo, está do lado do fogo. Mas o que vai fluir através de você? Apocalipse 22, versos de 1 a 3, olha o que está escrito na palavra do Senhor. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Verso 2: no meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Ele falou: eu vou te encher do fogo, vou te pôr no meio do fogo, você vai subir no fogo, vai sentar num trono de fogo, vai estar do lado do fogo, mas o que vai fluir de você é um rio, o que vai fluir de você é uma palavra, e essa palavra vai curar muitas pessoas, essa palavra vai limpar muitas pessoas, essa palavra vai quebrar as maldições. Eu estou dizendo para alguém que vai se encher do fogo hoje, o que vai fluir de você é um rio, que vai saciar as vidas que estão ao seu lado. Sabe por que as pessoas estão secas perto da gente? É porque está faltando fogo, mas existe um mistério de Deus, e quando eu me encho do fogo, ao invés de eu lançar mais fogo, eu vou produzir palavra, água, que vai saciar a sede de quem está à minha volta. É isso que Deus está dizendo para essa casa: quanto mais vocês estiverem no fogo, mais a palavra vai jorrar, mais a cura vai se manifestar, mais a maldição vai ser quebrada, mais o meu nome vai ser glorificado, mais vidas serão saciadas, mais pessoas serão alcançadas pelo meu poder. Então, Bereia, eu quero te convidar nessa manhã: se encha do fogo de Deus, porque enquanto você está cheio do fogo, a palavra está fluindo, a palavra está jorrando, pessoas estão sendo curadas, vidas sendo alcançadas e transformadas para a glória do nome do Todo-Poderoso. Fica de pé. Fica de pé. Nós vamos clamar pelo fogo dele nessa manhã. Você vai pedir: Senhor, me batiza com esse fogo. Esse fogo não é para ficar rodando, não é para pular de uma perna só, pregar igual a lagartixa na parede, não. Esse fogo é que vai liberar uma palavra de águas vivas, que vai limpar pessoas, vai limpar vidas, curar, quebrar maldições. Você vai saciar os sedentos. Uma palavra para quem não tem fogo é só letras, mas para quem é cheio do fogo é vida, e vida em abundância. Fecha os seus olhos nessa manhã. Fecha os teus olhos nessa manhã. Peça a Ele, fala: Senhor, me batiza com fogo. Me batiza com fogo nessa manhã. Me batiza com fogo. Tira as impurezas da minha vida. Tira as impurezas da minha história. Me batiza com fogo. Vem com a tua justiça. Fala com Ele: eu não tenho medo desse fogo, pode vir, porque o Senhor é fogo, a tua palavra é fogo, o seu trono é fogo. Vem, me batiza com teu fogo. Me batiza com teu fogo nessa manhã. Me batiza com fogo. Eu quero ser um instrumento na face da terra, para que vidas sejam alcançadas. Me batiza com fogo. Eu quero mudar realidades à minha volta. Me batiza com fogo. Eu quero quebrar maldições. Eu quero libertar os cativos, os oprimidos. Me batiza com fogo. Me batiza com fogo nessa manhã. Peça a Ele nessa manhã: me batiza, Senhor. Me batiza, Senhor. Que você volte a falar em línguas. Que você volte a ser cheio do Espírito Santo.
Que você volte a passar tempo no secreto com Ele. Que você volte a queimar novamente. Retire as cinzas velhas de um dia que você já queimou. Tire as cinzas velhas do caminho, porque Ele tem um fogo para a tua vida. Ele tem um fogo para a tua história. Uracalassuriana barabás.